galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos nessa semana fazendo aqui um exercício que é muito doloroso, mas que é muito necessário, que é o exercício de reconhecer os defeitos de uma coisa que gostamos muito, que são os nossos times. Nesse final de semana, os playoffs da NBA começaram, né? 16 equipes irão batalhar pelo título, né, de campeã, né, da temporada, pelo troféu, né, de campeão da NBA. E uma realidade que às vezes é meio dura é que o seu time tem muito mais chance de não ser campeão do que de ser. A verdade é essa. Sabe por quê? Porque apenas um time vai ser campeão. E existe uma chance enorme desse time não ser o seu. Sabe por quê? Porque nenhum time é perfeito. Nenhum time é imbatível. Todos os times têm defeitos, mas às vezes, por nós estarmos tão apaixonados e envolvidos com esse time, nós não enxergamos os defeitos. E nesse vídeo eu irei ter a tarefa ingrata de expor os defeitos das equipes que estão nos playoffs. Nesse vídeo eu irei listar alguns motivos que podem acabar fazendo com que o seu time, caso, né, você torça para algum dos times que estão nos playoffs, alguns motivos que podem fazer com que o seu time não seja campeão. Eu sei que você pode olhar para esse vídeo e pensar, é só um hater sendo hater, é só um cara torcendo contra o meu time. E eu entendo você pensar isso porque, pô, torcedor é visceral, o torcedor não gosta de ver alguém falando mal do seu time. Só que por isso que esse é um exercício duro, mas necessário de ser feito, porque é importante você entender os defeitos do seu time. Tem um livro maravilhoso que se chama A Arte da Guerra. E nesse livro tem uma frase que eu acho maravilhosa que é: o maior inimigo que você pode ter em uma guerra, em uma batalha, é você mesmo. E uma forma de você combater este inimigo, que é você mesmo, é você entendendo os seus defeitos. Porque entendendo os seus defeitos, reconhecendo os seus defeitos, você pode melhorar. Então não encare esse vídeo como um vídeo de um cara sendo hater. Encare esse vídeo como alguém olhando para um time e simplesmente expondo o defeito dele. Simplesmente isso. Expondo algo que todos os times têm, que são defeitos, porque, de novo, não existe um time perfeito. Então, feito o disclaimer, um disclaimer mais longo do que eu esperava, mas que é necessário, vamos aqui falar sobre os motivos que provavelmente farão o seu time não ser campeão da NBA. Então já deixe o seu like e se inscreva no canal, que é muito importante. Vamos lá, começando aqui com o Miami Heat. Para mim, o motivo que faz o Miami Heat poder, né, não ser campeão é a questão da falta de peças confiáveis no ataque. O Miami Heat não tem um grande elenco, não tem. Tem bons jogadores e tem um ótimo jogador, que é o Jimmy Butler, mas não é um elenco extremamente talentoso. E mais, com o elenco que o Miami Heat tem, o Erik Spoelstra não tem muitas opções no ataque. O ataque do Heat é um ataque muito limitado ao Jimmy Butler. É um ataque extremamente dependente do Jimmy Butler, porque tirando ele, nenhum outro jogador do Heat consegue manter uma média de 20 pontos em uma série nos playoffs. Nenhum. Nenhum. Então essa falta de peças, essa falta de jogadores impactantes no ataque pode fazer com que o Miami Heat não consiga brigar de fato pelo título.
Minnesota Timberwolves, hein? O Minnesota acumula motivos para não brigar pelo título. O primeiro deles, para mim, é a ausência de McDaniels e Naz Reid, né? Esses dois foram extremamente importantes para o Minnesota durante toda a temporada e muito provavelmente eles não voltam para os playoffs, né? O McDaniels teve uma fratura na mão e o Naz Reid passou por cirurgia e acho bem difícil dele voltar. E sem ter esses dois caras, o elenco do Minnesota, que já não era grande coisa, ficou ainda pior. Ficou ainda pior. Minnesota tem poucos jogadores confiáveis. E os que são confiáveis na teoria, na verdade não são tão assim. Por exemplo, o Rudy Gobert. Em nenhum momento na temporada, o Rudy Gobert de fato conseguiu empolgar e convencer. O Anthony Edwards, apesar de ser um jogador muito bom, ele não tá passando por um bom momento. O Karl Anthony Towns, ele não é confiável. Ele não é confiável, é um cara muito inconsistente. Então, assim, o Minnesota tem muitos motivos para não brigar pelo título, né? Muitos motivos que tiram, né? Tiram muito da confiança do torcedor do time, mas para mim os maiores motivos são as ausências, né, de McDaniels e Naz Reid e a ausência de jogadores que de fato possam impactar numa pós-temporada. Atlanta Hawks, né? O Atlanta Hawks, para mim, não briga pelo título pela falta de defesa. Né? O Hawks foi uma das piores defesas de toda a temporada. É um time que só tem 2 defensores acima da média, que são DeJounte Murray e DeAndre Hunter, e esses dois não podem jogar 48 minutos. Não dá para isso acontecer, porque é humanamente impossível. E enfrentando um Boston Celtics, você não ter uma defesa de elite te complica demais. Por quê? Porque se tem uma coisa que o Celtics tem em abundância, são jogadores consistentes, são jogadores extremamente produtivos no ataque. E você só ter 2 defensores acima da média no elenco e mais, você ter um titular que é um nada na defesa, que é o Trae Young, te complica demais. Então, o Atlanta Hawks para mim não será campeão, não brigará pelo título, porque não tem jogadores que impactam na defesa. E no playoff você precisa ter esses jogadores em abundância. Brooklyn Nets, né? O motivo que pode fazer o Brooklyn não brigar pelo título é a falta de ataque, né, cara? O Brooklyn ficou em 23º em pontos por posse após a trade deadline. Então, depois que o time perdeu o Durant, perdeu o Kyrie Irving, o ataque da equipe simplesmente caiu demais, né? Tirando o Mikal Bridges, o Brooklyn não tem jogadores que conseguem manter, né, uma consistência em pontos, que conseguem meter 25, 26 pontos em 3, 4 jogos seguidos. O Brooklyn simplesmente não tem esses caras. E uma questão que pode já tirar o Brooklyn dos playoffs na primeira rodada é a dificuldade que o time terá em marcar o Joel Embiid, porque no jogo 1 da série contra a Filadélfia, o Brooklyn tentou dobrar para cima do Embiid em todas as posses, e mesmo assim o pivô do Filadélfia ainda terminou o jogo com 26 pontos. Então, assim, a falta de ataque e a dificuldade que o time terá em marcar o Joel Embiid na primeira rodada podem acabar fazendo o Brooklyn não brigar pelo título. Boston Celtics, né? O Celtics é um time muito redondinho, é um time que está entre os favoritos ao título, só que alguns motivos que podem acabar impedindo o Boston Celtics de chegar nesse objetivo é a falta de agressividade e volume no garrafão. O Boston ficou apenas em 25º em arremessos tentados a menos de 2 metros de distância do garrafão. Isso é muito pouco. O Celtics é um time extremamente dependente do perímetro. E normalmente times que são tão dependentes assim do perímetro costumam enfrentar muitas dificuldades durante os playoffs, porque vai chegar um momento em que a bola de 3 não vai cair. E aí, se você não tem alternativas para contornar, né, essa fase ruim no perímetro, você acaba
né, tendo muitas dificuldades. Então, a falta de agressividade e volume do Celtics no garrafão me faz acreditar que o time pode acabar não sendo campeão. Cleveland Cavaliers, né? O Cleveland é um time que eu gosto bastante, é um time que eu acho que pode acabar surpreendendo. Só que uma coisa que acaba faltando para esse Cleveland Cavaliers e que é um defeito é a questão de que o elenco não é muito profundo, né? Faltam peças sólidas vindas do banco do Cleveland. O banco do Cleveland é um banco que não produz muita coisa, né? O melhor jogador do banco do Cleveland é o Caris LeVert, que é um cara que não é muito confiável, que não é muito consistente. É um jogador que pode meter 40 pontos num jogo e 5 no outro. Então, essa falta de peças sólidas vindas do banco acaba me gerando algumas dúvidas em relação ao Cleveland Cavaliers. Denver Nuggets, né? O Denver Nuggets é um time que liderou a Conferência Oeste, mas está longe de ser um time perfeito. Um motivo que pode acabar impedindo, né? Atrapalhando, por que não, o Denver nessa busca pelo título é a questão de que a rotação do Denver é uma rotação muito curta. Tirando o Jokic, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Jamal Murray, KCP e Bruce Brown, o Denver não tem jogadores confiáveis, né? Não tem jogadores que são muito confiáveis, ainda mais quando a gente fala de pós-temporada. É uma rotação extremamente curta e uma rotação que não é, sabe, totalmente perfeita. Então, essa questão da rotação muito curta do Denver acaba me deixando com a pulguinha atrás da orelha em relação ao time. Golden State Warriors, né, um dos favoritos ao título, o atual campeão. Para mim, o defeito que pode acabar custando o título para o Golden State Warriors é a falta de capacidade desse time em vencer fora de casa. Infelizmente, para o Golden State Warriors, você tem que jogar fora de casa nos playoffs. E o Golden State Warriors foi um dos 4 times que tiveram menos de 12 vitórias fora de casa na temporada. Somente o San Antonio Spurs e o Houston Rockets tiveram números defensivos piores que o Golden State Warriors jogando fora de casa. Uma das grandes virtudes do time do Golden State Warriors da última temporada, que foi campeão, foi a capacidade de manter o alto nível jogando dentro e fora de casa. O Warriors, nessa temporada, perdeu essa virtude. O Warriors joga muito mal fora de casa. Muito mal mesmo. E como o Golden State Warriors acabou não tendo mando de quadra para esses playoffs, essa é uma questão que pode acabar atrapalhando demais o time. Então, a falta de consistência do Warriors jogando fora de casa pode acabar, né, impedindo com que o time consiga levar outro título. Los Angeles Clippers. O Clippers é um elenco muito bom. Na minha opinião, é o melhor elenco da NBA. Só que sem ter o Paul George, esse elenco acaba ficando um tanto quanto enfraquecido, principalmente no lado ofensivo, né? A gente viu no jogo 1 contra o Phoenix Suns que o Clippers é um time que vai acabar dependendo demais do Kawhi Leonard nesses momentos sem o Paul George. E pode acabar acontecendo de em 1 ou 2 jogos o Kawhi não conseguir marcar 38 pontos. O que vai acabar dificultando muito a vida do Clippers, porque tirando o Kawhi, o único jogador que consegue entregar 30, 35 pontos em um jogo é o Norman Powell vindo do banco. Porque o Westbrook já não tem tanta essa capacidade, Eric Gordon também não, Batum também não. Então, a ausência do Paul George é um dos motivos que podem acabar fazendo o Clippers não conseguir, né, brigar de fato pelo título. É esperado, né, que o Paul George volte, né, em uma eventual classificação para as semifinais, mas não é nada garantido. Então, a questão da ausência do Paul George é o que pode acabar custando o título para o Los Angeles Clippers. Los Angeles Lakers, né? O Los Angeles Lakers surpreendeu muita gente, né, no jogo 1 da série contra o Memphis Grizzlies, né? O Lakers jogou muito bem contra o Memphis fora de casa, porém,
é inegável que o Lakers tem muitos problemas. É um elenco que não é aquele elenco que você olha e fala, beleza, esse time tá pronto para brigar pelo título. Não tá. E para mim a grande questão desse Los Angeles Lakers são as bolas de três, né, cara? O Lakers foi o sétimo pior time em bolas de três convertidas na temporada e foi o sexto pior em aproveitamento no perímetro. Você não ter um perímetro consistente e volumoso te atrapalha muito em uma eventual briga pelo título. Você precisa ter um perímetro bom. E o Lakers não tem. Melhorou muito em relação ao início da temporada, mas ainda está longe de ser um perímetro que te passa confiança. Então, as bolas de três é o que acaba, né, me deixando não tão confiante com o Lakers brigando para ser campeão. Memphis Grizzlies, né? Um time que está entre os meus favoritos ao título, mas é um time que, principalmente por não ter Steven Adams e Brandon Clark nesses playoffs, pode acabar saindo dessa briga pelo título, né? O Tillman e o Santi Aldama são jogadores que não são ruins, tá? E que podem acabar substituindo bem o Adams e o Brandon Clark. Só que a grande questão é qual o real impacto que o Tillman e o Aldama podem ter em uma pós-temporada. O Tillman é uma força bruta, só que ele não é muito bom em nenhum fundamento, em nenhuma área do jogo. Ele é um cara que é ok num pick and roll, é um cara que é ok na defesa, só que ele não é muito bom em nada. E é um jogador que é facilmente explorável em um possível mismatch. E o Santi Aldama, apesar dele entregar uma certa versatilidade no ataque, defensivamente ele não é uma peça que te deixa tranquilo. Então, assim, as ausências do Adams e do Brandon Clark podem acabar custando aí o título para o Memphis Grizzlies, porque o elenco do Memphis não estava preparado para perder esses dois jogadores, né? A verdade é essa. Milwaukee Bucks, né? Um dos times mais sólidos de toda a NBA, só que não é porque o time é sólido que o time é perfeito. Longe disso, e para mim, a falta de profundidade nas alas do Bucks podem acabar não deixando o time ser campeão, né? Tirando o Chris Middleton, que consegue render ali, o Milwaukee Bucks não tem jogadores que consigam, de fato, ter um grande impacto nas alas, né? O Joe Ingles tem 35 anos. O Connaughton não é tão confiável assim. O Grayson Allen, até que ponto dá para confiar no Grayson Allen, tanto na defesa como no ataque? O Jay Crowder vai poder jogar quantos minutos nos playoffs? E o Wesley Matthews, dá para colocar o Matthews mais de 4, 5 minutos em um playoff? Em um jogo de playoff? O cara tem 36 anos, então essa falta de profundidade nas alas do Bucks é o que acaba tirando um pouquinho da minha confiança na equipe. New York Knicks, né? Um elenco muito interessante, um elenco que não tem tantos buracos, só que um elenco que não tem o quê? O fator superstar. Você não ter esse fator superstar é um ponto negativo em um playoff. Você não ter um cara que consegue explodir para 45 pontos em um jogo nos playoffs pode acabar te atrapalhando e te tirando da briga pelo título. E uma outra questão que pode acabar prejudicando o New York Knicks nos playoffs é a questão de que a criação do New York Knicks ainda é muito centralizada em Jalen Brunson e em Julius Randle. E em qualquer jogo onde um dos dois não estiver bem, o que provavelmente vai acontecer nesses playoffs, a criação ofensiva do Knicks vai acabar ficando muito prejudicada. Então, a ausência do fator superstar e o fato da criação do time ainda ser muito centralizada em somente dois jogadores podem acabar atrapalhando muito o New York Knicks nessa busca pelo título.
Philadelphia 76ers, né? Qual que é o fator que pode acabar atrapalhando o Philadelphia nessa busca pelo título? Para mim, esse fator tem nome e sobrenome. Doc Rivers. Como que o Doc Rivers vai lidar quando o seu sistema de jogo apresentar falhas? Ele vai conseguir fazer ajustes? Porque nas últimas temporadas ficou muito claro que ele tem sérios problemas em lidar com dificuldades durante um jogo decisivo. É um treinador que não é bom de ajuste, é um treinador que não tem o time totalmente na mão. Então, para mim, o fator que pode atrapalhar o Philadelphia 76ers, e que em algum momento vai atrapalhar, porque essa é uma das certezas que nós temos, é o fator Doc Rivers. Em algum momento o Doc Rivers vai falhar, em algum momento o sistema não vai dar certo, e muito provavelmente o Doc Rivers não vai conseguir fazer os ajustes necessários. E o playoff é feito de ajustes. Normalmente a equipe que é campeã é a equipe que possui o treinador com a maior capacidade, com a maior inteligência nos momentos de fazer ajustes. Então, Doc Rivers é o fator que acaba me levantando várias dúvidas em relação ao Philadelphia. Phoenix Suns, né? O Phoenix Suns é outro time favorito ao título, é um time que trouxe o Kevin Durant, é um elenco muito bom, só que tem um cara nesse elenco que pra mim ainda não me passa confiança, que é DeAndre Ayton, né? O DeAndre Ayton, mais do que nunca, tem se escondido nos momentos importantes do jogo, muito por conta da presença do KD. O DeAndre Ayton é o tipo de jogador que, quando vê outro cara jogando melhor do que ele, quando ele vê um outro cara tendo mais responsabilidade do que ele, quando ele vê esse cara no time, ele acaba se escorando 100% nesse cara. E o DeAndre Ayton, ele tem essa péssima mania de fugir do pau, de fugir do jogo. E isso pode acabar custando um título, porque em algum momento pode acontecer do Chris Paul, do Devin Booker e do Kevin Durant não estarem bem. E aí, você não ter um DeAndre Ayton podendo e até querendo assumir essa responsabilidade protagonista, pode acabar te prejudicando em um jogo decisivo. Então, o fator DeAndre Ayton é o que pode acabar impedindo que o Phoenix Suns seja campeão. E, para fechar, Sacramento Kings, e uma palavra define qual que é o motivo que pode atrapalhar a briga do Sacramento Kings pelo título, que é defesa. O Kings simplesmente tem uma das piores defesas da NBA. O Kings fechou a temporada como o quinto pior time em pontos cedidos por posse. É uma defesa que não consegue impactar no jogo. É um ataque maravilhoso, o melhor ataque da NBA, só que é uma defesa que não impacta nem um pouco. E, normalmente, o time que é campeão é o time que tem uma das, no mínimo, tá? Uma das 5 melhores defesas da temporada. E o Kings teve uma das 5 piores defesas. Então, a defesa é o motivo que me faz acreditar que o Kings pode acabar não brigando pelo título. Bom, concorda com os motivos que eu levantei? Concorda com esses defeitos que eu citei? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E lembrando novamente, eu não estou jogando hate em cima de nenhum desses times. Eu só estou dando a minha opinião sobre os motivos, sobre os defeitos que podem atrapalhar esses times na busca pelo título. Só para deixar isso muito bem claro, mas mesmo assim eu ainda tenho a certeza que vai chegar alguém falando que eu simplesmente joguei hate em cima desses times, né? Paciência. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, que é muito importante para não perder nenhum vídeo novo. E é isso, rapaziada. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no decorrer da semana, no decorrer do dia, com muito conteúdo. Tchau, tchau.